uma atitude certa. Perfeito, obrigado, viu, vereador Marquito. Agora eu anuncio mais um convidado aqui no programa. Obrigado, vereador Netinho de Paula, do PDT. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês e com meus colegas. Legal. Inclusive, eu hoje quero... eu tô chique, hein? Tô só no meio dos artistas e vereadores muito competentes aqui na Câmara também. Legal. Acho importante agora chamar a pergunta do Toninho. A gente foi às ruas, viu, vereador? E algumas pessoas fizeram perguntas para vocês. E o Toninho fez uma pergunta que fala justamente de cultura, espaços de lazer e cultura na periferia. Vamos ver o que ele perguntou. A cultura na periferia, como é que está se trabalhando, como é que está se potencializando? O lazer na periferia é fundamental para que reduza a criminalidade, para que possam as pessoas se sentir participativas, empenhadas dentro de um processo. O que se está fazendo para o lazer e a cultura da periferia? Legal, obrigado pela sua pergunta, viu, Toninho? Agora eu começo com o vereador Netinho de Paula, que é muito ligado a artes, naturalmente, a ações de cultura também. Por favor, vereador. Muito obrigado. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que nós nunca tivemos um governo tão comprometido com a intenção de fazer com que todos façam parte da cidade, né? Para que todos utilizem a cidade na sua amplitude e, sobretudo, nos espaços de lazer e de periferia. Nós não podemos esquecer que, logo no início do mandato do governo Haddad, houve aqui aquele fenômeno dos rolezinhos, né? Que eram jovens saindo da periferia, entrando no shopping, a polícia não deixando entrar, a sociedade chamando todo mundo de marginal, era um conflito muito intenso. E foi uma determinação do prefeito chamar esses jovens para conversar, para entender o que estava acontecendo. E os jovens dizem o seguinte, olha, a gente quer poder curtir no nosso bairro, mas por que a gente não pode sair do nosso bairro e ir para um outro para curtir? Nós estamos proibidos, a gente tem que ficar confinados ao nosso bairro. Então eles não estavam reclamando, dizendo que não existia lazer ou esporte no bairro, né? Nem todos curtem o mesmo ritmo, né? Tem a galera do rock, a galera do sertanejo. E qual foi a orientação do prefeito para tentar tratar esse assunto? Foi chegar lá no bairro, ouvir a comunidade e organizar os espaços de apresentações artísticas, tá certo? E fazer com que esses jovens, quando saíssem dali para poder vir para os shoppings ou fazer algum tipo de movimento, que é o que eles gostam, saber se comportar de acordo com cada região. Quer dizer, não dava para no shopping center eles ficarem fazendo gritos de guerra, como eles podem fazer quando estão num baile funk lá no bairro. Mas eles não podem ser proibidos de entrar. Então essa mediação de conflito foi uma atitude e uma orientação dada pelo prefeito. Hoje isso se pacificou muito. Os pancadões diminuíram muito, que esse era um grande problema que a gente tinha, porque eles queriam poder fazer o lazer deles sem ter espaços apropriados e com horários que avançavam muito. Então a sociedade reclamava e ligava no 190 e a polícia já chegava para resolver do jeito dela. E nós conseguimos fazer essa mediação. Eu acho que em São Paulo tinha mais de 400 pancadões. Hoje ainda resistem cerca de 120, né? Que está sendo mediado pela Secretaria de Igualdade Racial. O Toninho estava lá, hoje é o Pestana, que continua fazendo esse trabalho. Então eu acho que o que a Prefeitura tem tentado fazer é tornar uma cidade que todos possam usar, sejam os idosos e sejam os jovens. E a cultura é parte disso, ela tem que refletir através dos anseios dessa sociedade. Eu acho que o povo está percebendo isso. Seja na ciclovia, né? Seja nos bailes funks, no pancadão, no sertanejo, e na mediação de conflito com a polícia também. Vereadora Juliana Cardoso, tem identificado isso? Essa necessidade do jovem de se divertir, ele precisa realizar aquela atividade, muitas vezes os pancadões, ele precisa daquele espaço, né? Mas não pode desagradar o vizinho, o morador daquela rua. Como mediar isso, como bem disse o vereador, né? Na verdade, a cidade ela tem que ter e acomodar todas as pessoas, né? E tem que ter o respeito. O limite é o respeito ao próximo, né? Agora, eu acho que a gente tem... Eu acredito muito na cultura, sempre, né? Desde quando eu vim lá de Sapopemba, da periferia, onde que eu trabalhava muito no SEDECA, que era uma comunidade que organizava os jovens na questão cultural e profissional. E eu tenho entendimento de que a cultura é o caminho para você trabalhar com as pessoas, né? Dar o direito às pessoas a terem outras visões, outro tipo de vida e outro tipo de visão da sociedade.
Então, quando você tem espaços, e como foi feito sempre na gestão do Partido dos Trabalhadores, né, desde a questão dos céus que foram pensados na própria periferia, onde acomodava não só o estudo, mas também a questão dos teatros, dessa organização, os próprios parques também, que foram na Secretaria do Verde, era muito novinha, mas tinha os parques do centro, mas iniciava-se parques na periferia e que dentro desses parques tivesse também a cultura. Então, eu acho que a gente está avançando, a questão dos pancadões é muito forte hoje, essa pauta na sociedade, e só que a gente tem que avançar um pouco mais na organização de ocupação de espaços, desde ele de parque, desde ele dos céus, desde ele das próprios equipamentos públicos, né, que a gente tem hoje na cidade de São Paulo. Às vezes o que eu acho que falta, Netinho, é a questão da organização da informação, né? De chegar para a periferia de fato, que tem ações efetivas. A gente muitas vezes ainda não consegue passar essa barreira da comunicação, infelizmente às vezes até pela própria imprensa maior. Elas não conseguem visualizar hoje o que você sempre vê na televisão. Grandes shows, mas as pequenas, que também têm que ser pensadas, ainda isso não tem. E a prefeitura, às vezes, tem uma dificuldade, mas não a dificuldade da prefeitura de colocar, mas efetivamente de que isso a imprensa publique, né? Então, eu acho que a gente precisa caminhar um pouco mais nessa organização. Eu tenho acompanhado um pouco a questão da Secretaria de Cultura e tenho visto que as próprias viradas culturais iniciaram já agora, né? Viradinhas na periferia, que foram alguns experimentos, né? E eu estou entendendo que isso, para a próxima virada, também começa a ver artistas locais. Importante, né? centralizar. Exatamente, né? Porque você consegue ter. E o importante é também manter no centro, né? Sim. Porque o centro é tão lindo, né? Quando tem a virada cultural no centro, você só vê gente. E os palcos são sempre de muita boa qualidade. Mas eu acho que ainda a gente precisa avançar um pouco mais na periferia. Eu não sei se o Marquito concorda com isso também, Ju, mas é engraçado quando a gente fala sempre de cultura, talvez por ser músico, a gente fica sempre batendo muito só nessa questão da música. Mas eu acho que o que falta ainda de verdade para a gente fazer nessa gestão é chegar com a sétima arte, que é o cinema, é a gente conseguir levar também o teatro, não é fazer possível. É isso, Marquito, é isso. Eu ia falar e ele já falou. Circo também, né, Marquito? Não, eu queria falar, o Netinho falou uma coisa que eu foco muito nisso. As periferias, em vez de gastar verbas, que eu não quero bater muito, você vai falar, tu está falando do prefeito, tem verbas que a gente gasta sem necessidade. Eu tenho verbas aí que você gasta sem necessidade. Por exemplo, as periferias, que o Netinho conhece muito, eu conheço muito. Estou falando do final, lá, Parelheiro, lugares, Tiradentes, periferia mesmo. Poderia ter o que você acabou de falar, cinema, colocar o cinema. Não é caro ter um cinema para o povo assistir. No próprio palco do cinema, fazer o teatro, para a pessoa fazer show. Aliás, eu, como vereador, eu me prontifico a fazer um show de graça, porque eu vivo a TV. O Netinho vive a TV. Quantos shows ele já fez também? Então, a gente tem artista que vai lá fazer. Tem teatros que eu conheço também, peças de teatros infantis, que vai colaborar. Isso não é caro, é só fazer. Pega as periferias de São Paulo e vai fazer, coloca um cinema aí, para o povo assistir. Você vai ver como vai tirar menos, vai ter menos, vai ter menos pessoas roubando, os tráficos, vai ter menos, não vai ter mais, vai diminuir. Então isso eu sempre bati isso, acabou de falar o Netinho, realmente precisamos ter para os adolescentes curtir, as crianças, entendeu? Isso eu sempre fui de frente com essa parte da cultura, eu sempre adorei a cultura é a minha vida. Aliás, na minha opinião, se a gente tivesse uma questão de cultura, esporte, lazer e trabalho muito organizada, a gente não ia estar discutindo hoje, infelizmente, a questão da redução da maioridade penal, que passou em segunda votação e agora está indo para o Senado, né? Então, por isso que eu sempre falo, a cultura é a alma, é o que transforma as pessoas, né? Me transformou, independente da minha questão da minha militância
política, mas foi de lá que eu consegui achar muitos caminhos e ver o mundo e uma visão mais organizada da sociedade, né? Então, eu acredito muito na cultura e ela tem que ser investida sempre. Eu tenho certeza, eu não sei, mas eu tenho certeza que nosso secretário da Cultura, Nabil Bonduque, vai fazer um bom trabalho. Já está fazendo. Eu acho que ele vai aprimorar e ele vai ficar, nós vamos ficar muito estabelecidos sobre a cultura, sobre nossa arte que nós temos. Eu tenho certeza, Nabil Bonduque está fazendo um bom trabalho, como a virada. Aliás, teve alguns problemas que a gente, infelizmente, para segurar, a segurança não é fácil, mas está fazendo um bom trabalho. Legal, vou virar a página, vou chamar mais uma notícia. Notícia 10, saiu no Diário de São Paulo. Manchete no ar. Haddad vai assinar lei sem a palavra gênero. O prefeito Fernando Haddad afirmou ontem que deve sancionar o PME, Plano Municipal de Educação, sem a inclusão das palavras gênero e orientação. O projeto foi aprovado na última terça-feira pela Câmara, na presença de centenas de manifestantes a favor e contra as referências ao tema LGBT no texto. E dos 4 votos favoráveis à inclusão dos termos no texto da lei, 2 vereadores estão aqui, Juliana Cardoso e Netinho de Paula. Vereador Netinho, sua análise. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer um debate de verdade sobre a questão de gênero, que é uma questão que foi tratada por pensadores, por especialistas durante tantos anos, que se avançou muito no mundo essa discussão. No nosso plano municipal de educação anterior a esse, isso já vinha sendo praticado, já vinha sendo debatido, já estava tão amadurecido e, infelizmente, em função de discussões religiosas, a gente teve que dar um passo atrás num avanço com uma sociedade e especialmente falando daqueles que são os mais excluídos. São jovens da periferia, negros, homossexuais, sabe? Esses são os que mais perderam, porque você discutir sobre essa plataforma do gênero nas escolas possibilitava você tratar da igualdade, né? Você entender, através das pesquisas e das estatísticas, o que vem acontecendo com essa população e por que elas não têm nível superior, não têm muitas vezes nem o primeiro grau completo, e por que elas se prostituem nas ruas. Quer dizer, a gente colocar um dedo numa ferida que incomoda toda a sociedade. A gente teria oportunidade de tratar isso, de segurar essas pessoas que têm uma opção sexual diferente dentro das escolas e conviver em harmonia, sem diferença. Não importa o que você seja, aqui nós somos todos iguais, estamos todos aqui para aprender. Era essa a discussão. Mas a igreja, tanto a igreja católica como também a igreja protestante, eles se uniram e tem uma força muito grande. E o voto deles, eles diziam que o voto deles era o voto da família. Então quem votava contra isso era contra a família. Foi uma discussão muito vazia, muito pobre. E que eu acho que alguns não se curvaram. Eu não fui para a plateia, não estava preocupado em adquirir aplausos, sabe? Eu queria poder de verdade cuidar dessas pessoas. Porque para mim elas também são família, elas também têm famílias. A família delas. Né? Cada um escolhe a sua forma de família. Não existe a família perfeita. Né? Eu não acho que uma religião pode ainda influenciar tanto na educação das pessoas na escola, dentro da escola. A escola é o verdadeiro Estado laico, é ali que a gente tem que respeitar todas as diferenças. Vereadora Juliana Cardoso, a senhora leu um texto na plenária nesse dia, muito enfático. Se você puder resumir a ideia desse texto. Na verdade, assim, primeiro a gente tem que ter o entendimento de que o plano, ele não foi somente em um eixo, né? A gente teve um avanço muito importante, onde pouco se teve oportunidade na história, né, de você discutir um plano municipal de educação para a cidade de São Paulo, que tem vários eixos. Um eixo que, na minha opinião, tem uma simbologia muito forte para mim, que é a questão da igualdade. Mas você tem também a questão de orçamento, dos avanços de relação professor, a questão do número de alunos em sala de aula. Então, eu costumo dizer assim, se tivesse 2 planos municipais,
eu votaria sim no plano municipal de educação por conta dos eixos e do avanço que ele tem na discussão da sociedade. E votaria não pela falta de entendimento do quanto é importante você discutir gênero na escola. Porque você discutir gênero na escola é a gente, no futuro, não ter mais a violência contra as mulheres, você não ter mais a questão de preconceito que ainda existe, que é a questão racial. Existe, as pessoas falam menos, né? Mas existe. É você ter o entendimento que você tem que ter a convivência com a população LGBT, que elas também estão excluídas da escola. A escola é uma segunda casa. Você tem a sua primeira casa e tem a segunda casa, que é a escola, e lá você forma amigos, você forma conceitos, você forma várias coisas. Então, por conta disso, a minha votação não, que foi, e a minha bancada do Partido dos Trabalhadores foram na votação, sim, nesse eixo da questão do governo, a importância de você ter um plano nesse sentido. Mas eu pedi licença da minha bancada para poder votar não por conta da questão de ser mulher e ter uma bandeira histórica, que é a questão da defesa dos direitos humanos. Então, nesse sentido, eu acho que a gente retrocedeu. Que a gente podia avançar, a gente voltou atrás. Em pleno século XXI, e eu tenho falado, né, 35 anos de idade, em pleno século XXI, Marquito, voltar a essas pautas reacionárias que, na minha visão, organizaram muito ainda, desde a época da ditadura militar, em 64, a gente teve aqui no plenário setores da igreja que foram favoráveis à ditadura, militaram para poder, principalmente políticos, para que hoje a gente tivesse a democracia, fossem presos e torturados e mortos. Então, isso, por conta da história, a história vai mostrar para a gente que está errado essa formação e essa convicção que foi colocado a retirada do gênero do Plano Municipal de Educação. Eu vou ser curto nessas palavras aí, que é difícil discutir esse assunto de gênero, né? Por quê? Porque eu só acho uma coisa, a família, a criança, o adolescente já vem da família. O que ele quer, o que ele quer ser, o que ele vai ser, eu acho que quando ele nasce no ventre da mãe, que ele nasce, que ele começa a se desenvolver, eu faço isso com meu filho. Eu falo, eu separo, eu mostro para ele, com fotos na internet, isso aqui é droga, meu filho. Isso aqui não faz bem para você. Isso aqui é pessoa homossexual. Você, tá vendo? Você sabe o que é. Então, cada coisa, eu mostro para ele saber. E o filho já tem que aprender quando é criança, ele já tem que se desenvolver quando é criança. Então, eu digo, lógico que eu sou a família, mas quem sou eu para apontar o dedo e falar de alguma coisa, favor ou contra o gênero? Por quê? Por causa disso. Eu acho que a criança já aprende na família o que ele quer ser, o que ele vai ser. Se a criança vai... não era a criança, por exemplo, o cara roubou, o pai roubou, a criança vai fazer a mesma coisa que ele. Depende se a mãe ensinar, se a mãe falar, olha o que aconteceu, o pai roubou por motivo de falta de comida em casa, ele sai desesperado e vai assaltar, netinho. Aí acontece, aí o filho vai fazer a mesma coisa, ela vai ensinar, ela vai ver o que aconteceu. E eu acho que sai da família, sai de ensinar a criar o filho. Então, eu sou dessa. É difícil discutir esse assunto. Vereador Marquito, obrigado pela participação. Naturalmente é um tema polêmico. Eu quero agradecer demais você que está em casa. Muitas perguntas, muitos comentários. A Alessandra Aparecida de Moura, do Jabaquara, não gostou do resultado da votação do Plano Municipal de Educação. O Leandro dos Santos, do Rio Pequeno, envia comentários, elogia o programa. Obrigado pela participação, viu? Muitas perguntas. Fernando Soares, da Moca, Eduardo Luiz de Azevedo, da Vila Mariana. Enfim, depois eu vou transmitir essas perguntas às assessorias dos vereadores, por uma razão
não temos mais tempo. Mas existe, claro. Dá um tempinho para os vereadores saudarem, darem tchau para vocês que nos acompanham. Vereador Netinho de Paula, obrigado pela participação. Ficou preso no trânsito, mas deu tempo de chegar e bater um papo com o nosso público. Obrigado pela participação. Volte mais vezes, sua saudação final. Não, apenas agradecer essa oportunidade de poder trocar ideia com os colegas, de divergir, de opinar. Eu acho que isso é enriquecedor. Muito obrigado. Legal. Vereadora Juliana Cardoso, muito obrigado pela participação, viu? Sua saudação final, por favor. Eu que agradeço, né? Esse espaço eu venho muito pouco, né? Mas quando venho gosto muito de dialogar com as pessoas que assistem a TV Câmara, que aliás, você sabe que muitas vezes eu saio na rua e as pessoas, Juliana, eu vi você na TV Câmara. Então, as pessoas assistem e olham e observam o que nós estamos fazendo aqui na casa, né? E esse meio de comunicação, não só com a TV, mas com a revista, com a internet, várias formas importantes que a Câmara tem para poder ter esse diálogo com o vereador é importante. Então, parabéns a toda a equipe, que eu também gosto muito. Onde eu vou, eles sempre estão super batalhando, né, trabalhando e recebendo muito bem os vereadores. Então, parabéns aqui vocês também pelo trabalho. Legal, obrigado, vereador. Marquito, sua Eu saudação convido final. a todos, a todas, assistirem sempre ao Jornal Câmara, que é muito bom. Notícias boas do povo, que o povo quer saber. E falar para os teus amigos, os vizinhos aí, assistirem mais. Esquece um pouquinho das outras televisões. Vem assistir, não é porque eu sou até do SBT, mas estou falando de assistir, saber o que está acontecendo na cidade de São Paulo. Isso é muito importante para você, quando fizer alguma pergunta ao vereador, saber o que está acontecendo. Assista a TV Câmara, isso é muito bom. Legal, obrigado pela publicidade. Não, mas é verdade. Muito legal, obrigado, verdade, viu, tem que vereador? saber cada vereador o que ele fala, o que ele vai fazer, o que ele é, o que ele está fazendo com São Paulo. Não adianta só focar em outra televisão. Foque aqui, assista, fala para os seus amigos. Muito obrigado. Agradeço demais a sua participação. Sim, você aí de casa, você que está no seu trabalho e que acompanha a programação da TV Câmara São Paulo. Um grande abraço e até a próxima edição do programa Clipe Eletrônico. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.